Tao Te King. Comentário ao capítulo 9. Este capítulo fala dos excessos que se transformam em perda. Um copo que se enche demais, depressa se entorna. A terceira e quarta linhas, noutras versões do texto, são: se o fluxo de água é rápido e o caudal grande, não se conseguirá proteger por muito tempo. Se afiarmos demais uma lâmina, depressa ela se acabará por perder o gume. É preciso saber quando parar, quando se fez já o suficiente ou o necessário. Como se diz no capítulo 22, é por ser assim que atuam o céu e a terra, que nem um vendaval dura até ao fim da manhã, nem um aguaceiro dura até ao fim do dia. E quando a obra está terminada, devemos retirar-nos para a obscuridade, antes que nos eligiem e nos considerem responsáveis por ela. Cada ação deve terminar naturalmente, sem que nunca haja nenhum dispendido de energia desnecessário e sem que nunca nos sintamos verdadeiramente responsáveis por ela. O que acontece deve resultar apenas do fluir natural das coisas sob a influência do Tao. A expressão Tao do céu refere-se à dinâmica dos fenómenos naturais, ou seja, ao modo de agir da natureza. O caractere traduzido por assegurar parece graficamente representar uma pessoa que protege alguma coisa. As versões antigas parecem representar uma criança sobre um cobertor. Também pode significar manter, defender, proteger, garantir, guardar, cuidar. O caractere traduzido por ostentar parece graficamente representar um cavalo que se mexe ou vai embora. Também pode significar cavalo indomável, intratável, desobediente, orgulhoso, arrogante, severo, duro e intenso. O caractere traduzido por oferecer é composto por movimento ou dinheiro. Também pode significar dar um presente, ser deixado para, ser posto sobre, perder, perdido, coisas perdidas, restos, legado, omitir, esquecer, abandonar, legar, urinar, omissão por negligência, deixar restos, abandonar, perdido, esquecido, algo deixado pelos mortos, área de sepulturas. O caractere traduzido por castigo é composto por boca e por castigar. Também pode significar desastre, calamidade, culpa, falha, erro, culpar, punir, censurar. Para manter o que se enche, nada melhor do que parar. Manter algo afiado não se consegue assegurar por muito tempo. Um vestíbulo cheio de ouro e jade, não há ninguém que o consiga guardar. Quem ostenta riquezas ou honrarias, a si próprio oferece o seu castigo. A obra está pronta e retiramo-nos. É o Tao do céu. Comentário ao capítulo 10. Este capítulo aconselha aos governantes o sem agir, recomendando um estado mental de quietude, dita feminina, e de não conhecimento.
em que os pensamentos deixam de agitar a mente e esta fica como um espelho perfeito, sem nenhum defeito, que apenas reflete o que vê, sem o modificar. O segundo caractere parece referir-se ao Ing-Ki, um sopro nutriente, que, segundo a tradição chinesa, é capaz de produzir sangue e circula nos meridianos, os canais de energia que percorrem o corpo e protegem e alimentam. O terceiro caractere, produzido por corpo, refere-se à chamada alma física, que, segundo a tradição chinesa, representa o vigor físico e se distingue da chamada alma nuvem. Em vida, o ideal é que estes dois sopros ou componentes espirituais estejam fundidos num todo único. Quando uma pessoa tem uma boa morte, a alma física desce para a terra e a alma nuvem ascende ao céu e passa a ser venerada pelos familiares como um antepassado. Muitos tradutores consideram que a referência ao espírito nutriente se relaciona com essa alma nuvem, e por isso entendem que na primeira linha se faz referência à desejável fusão dessas duas componentes espirituais, promovida pela contemplação e pelo sem agir, e traduzem-na por algo como levando as almas espiritual e física, ou a mente e o corpo, a abraçarem a unidade. Consegues que nunca se separem? Na astrologia chinesa, o espaço celeste que se move em torno da estrela polar é designado por porta do céu, sendo associada à transição entre o não ser e o ser, ou seja, à abertura da fêmea oculta, a que se chama a raiz do céu e da terra, referida no capítulo 6. Esse espaço não deixa de lembrar o todo indiferenciado de que se diz no capítulo 25, que se mantém por si só e inalterável, movendo-se em círculo, sem nunca se cansar, e que podemos assumir que é a mãe do céu e da terra. Segundo a tradição chinesa, é através da constelação da Ursa Maior, encarada como sendo a garganta e a língua do céu, que o sopro primordial é exalado. A referência à abertura e fecho da porta do céu poderá, por isso, representar a exalação e a inspiração do sopro vital. Uma outra hipótese é que se trata de uma referência ao movimento cíclico entre os aspectos Yang e Yin, que se associam também à abertura e fecho de uma porta. O caractere traduzido por corpo é usado para designar a alma física, o sopro vital que reside no esqueleto, também chamada alma inferior, alma animal ou alma dos ossos. É composto por branco e porque graficamente representa uma pessoa com cauda e com uma cabeça estranha, e que é usado para designar o espírito maligno em que se transforma a alma física de um morto que não está em paz na hora da sua morte. Também pode significar vigor, animação, alma, vida, forma, o lado escuro da lua. Sustentando o vigor do corpo e abraçando o um, consegues não te separares? Concentrando o sopro vital e tornando-o flexível
Consegues que seja como o de um recém-nascido, lavando e limpando a percepção oculta? Consegues que fique sem qualquer defeito, amando a nação e governando o povo? Consegues manter-te sem agir, abrindo e fechando a porta do céu? Consegues ser feminino, vendo com clareza nas 4 direções? Consegues manter-te sem conhecimento, dar vida e criar, dar vida sem se apropriar, agir sem esperar retorno, persistir sem dominar? A isso se chama a virtude oculta. Comentário ao capítulo 11. Este capítulo aponta para a discrepância entre o que se pensa que está e o que realmente está na origem da utilidade das coisas. Dá-se valor ao que existe, mas é muitas vezes o que não existe que o torna útil. O que dá utilidade a um vaso e a uma sala não é o espaço vazio, ou seja, aquilo que eles não têm. O tal é também algo que não se vê, mas em que repousa a vida de todas as criaturas. É o vazio oculto e misterioso, cuja influência faz que tudo seja como é. Quem busca a harmonia com o tal deve esvaziar a mente para garantir que nada do que nesse vazio pode espontaneamente emergir seja impedido de surgir. E nunca se perguntar se está a fazer o que deve, porque só seguimos pelo caminho certo quando não existe esse perguntar e nos deixamos fluir como a água ou como um barco vazio flutuando sobre ela. Também quando se fala do tal, o mais importante é o que fica por dizer. Cada frase é como um dedo a apontar para qualquer coisa de que não se consegue falar. O caractere traduzido por em conjunto parece representar 2 mãos segurando uma taça. Também pode significar comum, o mesmo, o total, todos, coletivamente, partilhar, trabalhar juntos. O caractere traduzido por vaso parece representar 4 vasos sendo guardados por um cão. Também pode significar instrumento, utensílio, prato, ferramenta, peça, órgão, artigo, artefacto ou aparelho, objetos moldados ou esculpidos, arma, magnanimidade, talento, habilidade, capacidade, função, utilidade, ter consideração por uma pessoa, ser meritório, específico, útil, especialista, especialidade, especificidade. Qualquer coisa feita para um fim. O caractere traduzido por sala é composto por teto e por chegar a, que parece representar uma seta que foi lançada e que chegou ao solo. Também pode significar casa, lar, residência, câmara, apartamento ou esposa. 30 raios em conjunto formam o centro de uma roda.
É precisamente o que nele não existe que dá utilidade ao veículo. Molda-se o barro para fazer um vaso. É precisamente o que nele não existe que dá utilidade ao vaso. Furam-se portas e janelas para fazer uma sala. É precisamente o que nela não existe que dá utilidade à sala. Por isso, o que existe é o que lhes dá valor. O que não existe é o que os torna úteis.